Ok, começamos a gravar nesse momento. Acho que a gente já pode começar a falar. Oi, só. Oi. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Simone Ramos, eu sou gestora de patrimônio cultural e sou mestre em patrimônio sustentável, sou doutoranda em ciência política também e tenho trabalhado tanto com a Aldir Blanc quanto com a Paulo Gustavo em alguns municípios. Então, no caso de Capitólio, a gente entrou em contato com o Alessandro, ele conversou com a gente também, para que o município buscasse o recurso quanto antes e tomasse as providências necessárias para que a cidade recebesse esse dinheiro, né? Então, sem mais delongas, gente, eu vou apresentar para vocês aqui um documento rapidinho a respeito disso. Peço para vocês me interromperem por áudio, porque eu vou ficar sem ver vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me interrompendo por áudio para a gente conversando, para poder ficar mais fácil. Falei para o Gustavo, todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Esse PowerPoint, inclusive, está com o Alessandro, depois ele pode passar para vocês. É o maior investimento direto do país relacionado com a questão da gestão de patrimônio cultural. Patrimônio cultural não, gente, de cultura, desculpa. Foram 3,8 bilhões enviados tanto para os estados quanto para os municípios, 90% dos municípios aderiram, e esse recurso ele foi dividido conforme a população de cada uma das cidades. No caso de Capitólio, o município foi lá, fez os trâmites todos necessários para que esse recurso chegasse, e foi destinado para o município 87 mil reais para receber da Lei Paulo Gustavo. E aí a gente teve uma discussão, tem muita gente, inclusive, que ficou bravo, né, porque queria que o recurso fosse distribuído que nem Aldir Blanc, que foi uma forma muito mais simplificada, mas esse recurso, gente, em princípio, ele era exclusivamente voltado para a questão do audiovisual. O que a gente chama de audiovisual? Aquilo que tem imagem, som e narrativa. E foi uma peleja dos municípios pequenos, principalmente dos prefeitos dos municípios pequenos, para que esse recurso fosse deslocado da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, para outras áreas, porque ele era um recurso vinculado para essa questão do audiovisual, mas no país inteiro a gente não tem mais polos, né, de produção audiovisual que não seja no Rio, em São Paulo, e tem um polo pequeno aqui em Contagem, tem outros pequenos em cidades menores também, mas que não justificaria essa questão justamente de oferecer uma possibilidade de fomento pós-Covid. Lembrando que esse recurso está destinado especificamente para a questão do Covid ainda, né, para ajudar o setor que foi o último a retomar e o primeiro a parar. Então, dentro desses recursos, ele foi dividido em 4 possibilidades. 46 mil reais é destinado especificamente para a questão do audiovisual, ou seja, para a produção de filmes em geral, e aqui eu estou chamando de filme live, desenho animado, documentário, reportagem, entrevista, videoclipe, games, estou chamando de filme para facilitar a nossa vida. 10 mil reais foi destinado para a compra de equipamentos para os municípios, mesmo quando eles não têm cinema. Ou seja, o município não tem o cinema, mas ele tem um espaço onde ocorrem exibições. Pode ser uma sala de exibição, pode ser um auditório, pode ser um teatro, pode ser uma sala que o município queira adaptar. Então, no caso de Capitólio, vai haver 10 mil reais para esse tipo de aquisição, de compra de equipamentos ou de melhorias de acessibilidade para o espaço de exibição. R$ 5.300 foi destinado para qualificação de pessoal. Então, gente, esse valor, ele está... Eita, consegui arredar o negócio para... Deixa eu voltar aqui. Ele está relacionado à questão da capacitação. Então, ele pode ser dividido tanto em bolsas para estudantes, que seria esse terceiro valor aqui, quanto ele pode ser dividido para pagar pessoas para poder realizar cursos em Capitólio. Cursos da área de cinema, mas também cursos correlacionados com a produção artística. Então, nesse caso, entraria desde produção artesanal, né, e aí inclui culinária, inclui tecelagem, inclui fabricação manual, né, de utensílios, até questões envolvendo a parte de mídia, a parte digital, o uso de aplicativos. Então, seria uma definição para usar esse recurso aqui, esses 5.316. E, por fim, gente, nós temos
temos a questão da premiação, que vai funcionar que nem a premiação da Paulo Gustavo. Ou seja, aqui entram várias categorias artísticas, várias categorias de técnicos culturais e várias categorias de fazedores de cultura, que são aquelas pessoas que estão relacionadas à cultura não como produto ou como evento, mas como espaço da celebração humana. Né? São as folias de reis, são os ternos, são as comunidades tradicionais, são as religiões. Então, os blocos de carnaval, o teatro, a dança, a culinária, as artes clássicas, a arte digital, o circo. Então, dentro desses 25 mil, existiria essa possibilidade. Quando eu conversei com o Alessandro pela primeira vez, ele me enfatizou muito a necessidade da gente premiar um número maior de pessoas, um número o maior possível de pessoas. Que, no caso, gente, para esse tipo de edital, não vai ser avaliado muito a questão, por exemplo, da qualidade técnica dos filmes que serão apresentados, até porque a ideia é ser uma ideia de fomento. Então, a gente tem essa possibilidade de ampliar as possibilidades, de ampliar o número de pessoas a receber. Existe essa questão que a gente pode fazer com número, com valor grande de beneficiários. É claro que se a gente tiver um valor grande de beneficiários, o valor de cada prêmio acaba sendo menor, mas é uma possibilidade que o município tem. A gente tem que parece que tem uma pessoa aqui, está querendo entrar na reunião, deixa eu liberar aqui, gente. Para poder resolver. Alessandro, você que levantou a mão? Isso, é Thiago. De onde que eu tirei esse Alessandro? Alessandro é uma moça que eu estava conversando. Ai, me Mas está perdoa. tranquilo, está tranquilo. Só para falar com o pessoal, né? Porque a gente teria duas questões, porque algumas cidades elas estão fazendo de que forma? Elas colocam os editais e aí faz-se uma seleção dos melhores projetos, e esses projetos são contemplados e outros não, não é isso, Simone? Isso, exatamente. E A nossa aí, ideia é contemplar o máximo de pessoas possível, né? isso. E aí, o que eu conversei com a Simone é que se a gente conseguia chegar numa proposta para a gente contemplar todo mundo, mesmo que não seja um valor tão expressivo, que não seja um valor tão alto, mas que a gente conseguisse fomentar cada uma daquelas pessoas que fizeram aquela pré-inscrição com a gente. Essa pré-inscrição até foi uma forma da gente levantar quem eram os interessados, para a gente saber quantas pessoas nós teríamos, para tentar adiantar, né, uma proposta que a Simone fez. Eu, inclusive, achei assim bem interessante. Depois ela vai estar passando para a gente aqui, para vocês possam avaliar. Então, assim, o que a gente vai colocar aqui daqui a pouco é só uma proposta para que vocês avaliem se é o melhor caminho, porque a nossa intenção aqui é justamente não deixar ninguém de fora, né? Foi a preocupação minha desde o começo, né, Simone? Sim, o tempo inteiro, gente. Esse moço está ultra preocupado e eu entendo ele demais da conta, porque é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, de não deixar ninguém de fora, de não deixar que ninguém fique sem receber o recurso, né? E sinceramente, é uma possibilidade que nos outros municípios não está sendo verificada com a mesma questão, e que aí está funcionando bem, e que eu acho que é o ideal para vocês também. Vocês teriam alguma objeção em relação a isso, gente? Porque o que acontece é justamente o que a gente está falando. Quanto maior o número de participantes, menor vai ser o valor, mas todo mundo vai receber. Como é que seria essa questão dessa possibilidade para vocês? Deixa eu liberar aqui, tem mais gente chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na discussão a respeito dos valores, gente. Para quem está chegando agora, eu sou a Simone Ramos, eu sou gestora de patrimônio cultural, a gente está discutindo sobre os valores da legislação. Eu vou mostrar para vocês uma planilha que a gente preparou, que tem essa possibilidade. A gente verificar quanto que seria, né, em cada um dos quesitos. Se a gente for dividir, por exemplo, em 25 prêmios de audiovisuais, seria um valor de R$ 1.850 para cada um. Aí, emitir mais gente aqui. E aí, no caso, seriam 25 prêmios de 1.800, 2 prêmios de 2.600 para qualificação e 15 prêmios de 1.680. Só que nesses quesitos aqui, gente, ao contrário da Aldir Blanc, é necessário que seja apresentado a questão da contrapartida aqui no audiovisual e aqui na qualificação.
E aqui ela não é obrigatória, mas ela é recomendável. Então, gente, quem receber esses 25 prêmios aqui, eles falam de 1.850, teria que apresentar um produto audiovisual, nem que fosse um filme curto, um documentário a respeito do município, ou um documentário a respeito de uma questão específica de cultural, turística, memorialística. Tem gente levantando a mão, gente, que eu não estou vendo. Quem quiser me interromper, por favor, fique à vontade, porque como eu estou apresentando, eu não estou verificando quem está com a mão levantada. Simone. Oi, pode falar. Sou o William Gonzalez, do CODEC, Rádio Criativa FM, ele está inscrito, e também o Centro Espírita Maria de Nazaré. Acredito que tenha membros do Centro Espírita participando da reunião, também não consigo ver todos que estão participando. Mas eu concordo muito com o que o Tiago sugeriu, acho de suma importância lembrar de todos. Quando a gente fala lembrar de todos, então, esses todos que contemplam todo o processo de seleção vão receber partes iguais. Entretanto, um grupo que representa 25 vão estar com a questão do audiovisual e os demais, cada um com a sua fatia, é isso? Isso, exatamente. Aqueles que forem receber, deixa eu voltar aqui a tela para a gente continuar, gente, só um minuto. Tiago, parabéns, viu, Tiago? Muito legal. Poxa, a preocupação dele, vocês não têm noção, obrigado, gente. E é raríssimo. Eu estou trabalhando com outros municípios, a preocupação dele é que esse dinheiro chegue na mão de todo mundo, viu? E, então, assim, quem receber pelo inciso 1, esse aqui, gente, vou colocar em vermelho aqui para a gente destacar, falar sobre ele. Quem receber pelo inciso 1, obrigatoriamente vai ter que apresentar um vídeo, uma proposta de vídeo, né, que vai ter que ser cumprida ao longo do ano de 2024. Vai receber esse valor de 1.850 através de bolsa, que é para a gente tentar reduzir a questão dos impostos, porque existe uma discussão de cobrar imposto de renda e o imposto sobre doação para esse edital, uma discussão que foi colocada em nível federal pela Confederação Nacional dos Municípios, e a gente está correndo dela, então, no caso, seria por bolsa, mas aí a pessoa receberia a bolsa de 1.852 e se comprometeria, através de um termo, a elaborar esse filme, mesmo que seja um filme simples, né, ao longo de 2024, entregar esse filme, que seja através do YouTube, que seja através do pendrive, para a gestão municipal. Teríamos duas bolsas aqui de 2.600 para quem se predispor a fazer cursos, por exemplo, chamar uma pessoa para poder ensinar a gente a fazer edição de vídeo, a fazer roteiro, ou mesmo para poder fazer cursos específicos da área de arte, por exemplo, um curso de interpretação de texto, um curso de cenografia, cursos de gestão financeira de projetos. Então, seriam duas pessoas encaixadas aqui a receber esse valor. Feito o curso de artesanato, coisa assim também? Poderia ser incluído aqui dentro desse quesito. E a pessoa ia apresentar um plano do curso. Então, por exemplo, se eu sou artesã, vamos supor que eu sou artesã de madeira. Eu vou... Só um minuto, gente. Eu sou artesã de madeira. Então, vou fazer um curso de marcenaria, por exemplo. Eu vou dar aula uma vez por semana durante 6 meses. Eu vou apresentar essa proposta e, para cumprir essa proposta, eu vou receber esse valor de 2.600 aqui, entendeu? Ficou claro como é que funciona, gente? Sim. Ficou sim. Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Nessa questão de curso, vocês vão disponibilizar os editais ainda, né? Sim. Mas já teria uma proposta de como que deveria ser feito, se tem que ser nessa parte de aulas, ou a gente pode, sei lá, dar um curso mesmo, de alguns dias? Pode sim, por exemplo, um curso de uma semana, 3 horas por dia. Entendi. Pode Aí sim. são quantas horas ao total que tem que ser? Ou não tem total? Não tem estabelecido, porque do mesmo jeito que a pessoa pode... Beleza. É caríssimo, que ela vai precisar de comprar muito material, né? E aí ela vai acabar dando um curso mais curto, ela pode dar um curso até virtual, inclusive. Ah, não, perfeito, então. Tá? Obrigada. Aí, Simone, eu queria só levantar para o pessoal uma questão. Porque dentro dessa divisão, né, que a Simone fez aí para a gente, que a gente conseguiu chegar nesses valores, a gente consegue contemplar todo mundo, né? Mas, por exemplo, quando a gente fizer o edital, e esse edital vem, por exemplo, a pessoa vem interessada no curso, quer dizer, nós temos 2 vagas, então talvez nós vamos ter que ter uma reunião
as pessoas apresentarem o projeto e ser votado o melhor projeto para que esse projeto desenvolva essa ação, porque nós só temos 2 vagas. Vocês E podem aí, colocar mais vagas aqui também, podem colocar, por exemplo, 3 digamos, vagas, e aí a pessoa receberia 1.700. aí a gente precisa entender se a gente aumenta as vagas dos cursos e diminui esse valor, né? Porque eu penso que a gente tem, às vezes, algumas entidades que precisariam de um recurso um pouco maior, porque tratam com muitas pessoas, né? E aí, o que acontece? Ou a gente diminui esse valor, ou a gente seleciona 2 projetos, e os que não foram selecionados entram em outra participação, desenvolve uma outra coisa. A gente não deixa de atender ninguém da mesma forma, sabe? Uhum. Aí é um acordo que eu acho que a gente vai ter que estar estudando isso direitinho, organizando, porque a partir dessa reunião nossa aqui, das decisões que nós tomarmos, é que nós vamos partir para o próximo ponto, que é a criação dos editais, não é isso, Simone? Exatamente. Simone, Oi, pode Simone, falar. talvez o Tiago esteja mais a par dessa questão, me dá licença. Tiago, todas as pessoas que estão participando já mandaram quais serão suas propostas de desenvolvimento cultural. Ou seja, se eu optei lá, a Casa Espírita, por fazer a peça de teatro sendo filmada e tal, a rádio com a live dela, a gente só pode focar nessas 2 vertentes que nós já pré-indicamos. Eu não posso simplesmente agora, durante o jogo, querer mudar a minha proposta e partir, por exemplo, para um curso, não, né? Eu não vejo impedimento, Eu não. não vejo problema nenhum também. Na verdade, nós fizemos aquele vamos dizer assim, nós fizemos aquele cadastro para entender o que a gente tinha disponível na cidade, quais eram os trabalhadores culturais, quais eram as propostas que a gente tinha, principalmente para a gente conseguir dissolver ali, né, esse recurso da forma mais justa possível. Então, assim, tanto que muita gente colocou como pessoa física, como pessoa jurídica, em reuniões com a Simone, conversa com ela, a gente achou que o caminho melhor seria usar as bolsas e todas como pessoa física, né, para que a gente possa ter mais celeridade nos processos. A forma das bolsas não vai ter desconto, porque a preocupação é que as pessoas físicas, principalmente, teriam um desconto aí de 12% do valor recebido. Como o recurso já é pouco, esse valor às vezes fica pesado para pagar, por exemplo, um recurso de R$ 2.000, você vai pagar nada R$ 220, R$ 225, né, de imposto. Então, assim, essas preocupações a gente foi conversando antes de fazer essa reunião para isso. Eu acho assim, a gente entendendo agora quais são os pilares, quais são os valores, quais são as propostas, eu acho que a gente pode até marcar depois uma reunião presencial com todo mundo, e aí a gente define essas questões de quem vai querer encaixar em onde. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer dentro do audiovisual, que é R$ 1.800. Mas você tem, às vezes, uma pessoa que não tem tanta facilidade com celular, com tecnologia, e aí ela pode vir para esse outro de cá, que é uma diferença de R$ 200. A diferença entre uma vertente e outra, um pilar e o outro, né? Elas estão muito próximas. E aí, esse que tem um valor um pouco mais alto, que é do Audiovisual. da capacitação, ela tem um valor mais alto, mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma entrega mais cara, né? Uma entrega para mais pessoas, a entrega dela é maior, porque você atinge uma quantidade maior de pessoas, né? Então, eu acho justo se a gente conseguir manter um valor um pouco maior, até para que as entidades possam... porque senão vai indo, acho que não, fica meio que desmotivador você fazer um trabalho grande e receber, às vezes, um recurso muito pequeno, sabe? Mas é só uma sugestão, viu, gente? Nós vamos fazer da forma com que vocês entenderem que é a melhor forma a ser feita. Exatamente. Então, se a gente for considerar com essas possibilidades, gente, a entrega realmente ela é maior para quem for fazer a produção audiovisual e para quem for oferecer curso, né? Porque aqui, no caso, efetivamente, esses produtos aqui, eles têm que ser entregues. A gente, inclusive, vai prestar conta deles. A pessoa que for receber o prêmio, ela não tem... o prêmio, normalmente, ele é por mérito do que a pessoa já produziu. Então, por isso que aqui tá um valor menor, porque a gente não tem obrigatoriamente que apresentar uma contrapartida aqui. A contrapartida seria só nesses 2 casos aqui, nesses 2 primeiros casos. Deixa eu colocar ele em outra cor aqui,
colocar ela em verde para a gente A poder. do prêmio, ela não é obrigatória, mas é recomendável, É né? A gente tem muito uma recomendação. recomendável. É muito recomendável. Só que aqui E aí a gente pode fazer uma entrega simples, pessoal. A gente pode, quem sabe, fazer aí um festival Paulo Gustavo. Os artesãos podem vir para cá e apresentar os seus trabalhos. Os artistas fazem uma pequena apresentação musical e aí a gente mata numa noite aqui. sim, é uma Seria uma proposta, né? Isso, é uma possibilidade. Então, como é que vocês enxergam isso, gente? Me contem. Eu estou totalmente de acordo com o que foi falado. Boa noite. Posso falar? Meu nome é Margot. Oi, Margot. Tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas, mas eu perdi, assim, por que que esse valor é tão pequeno, né? 92 mil para realizar... É porque ele é dividido conforme o número de habitantes de cada cidade. Então, o município só recebeu esse valor. E é um prêmio, vamos dizer assim, insignificante, mas, ao mesmo tempo, eu acho super importante a participação, porque gerando demanda, a gente vai recebendo mais recursos, né? Precisa gerar demanda. Então, acho importantíssimo ter 25 inscritos, é isso, Tiago? São 40 pessoas, Margot. Sim. E aí, nesse sentido, eu chamo para uma reflexão, assim, desse valor ser pequeno, de otimizar os projetos e entrar num acordo, sim. Por exemplo, alguém abrir mão, eu estou inscrita e eu acho que seria interessante uma reunião para a gente elaborar estratégias, né, de que esse recurso ele seja otimizado, né? Essa ideia de criar um festival, um evento como contrapartida, que tem que ter a contrapartida, né? Ele é bom nos dois sentidos, para a cidade, né? E para o artista em questão. A minha preocupação é essa da referência que se dá a um recurso tão pequeno, mas, ao mesmo tempo, eu acho importantíssimo gerar essa demanda para que esses recursos eles aumentem, né? E possa contemplar mais pessoas. Mas é isso que eu tinha a dizer até o momento. Eu entendo, Margot, e compartilho da sua, vamos dizer assim, da sua dor, da sua decepção com relação ao valor, né? Tirando meu chapéu de gestor e colocando meu chapéu de artista que sou, eu acho que realmente é um valor irrisório, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, não há o que a gente possa fazer para mudar essa realidade, tendo em vista que é um valor específico que é encaminhado do governo federal para a nossa cidade. A gente pegar, por exemplo, cidades vizinhas, Piuí está recebendo quase R$400 mil. Inclusive, Margot, uma das coisas que eu falo daqui a pouco é justamente que os artistas devem buscar os recursos estaduais também. Porque vai ter recurso do governo estadual. É isso que eu ia Então, se você tem um falar. projeto... Sim, nesse sentido que eu estou dizendo que seria interessante uma reunião, sim, como o Tiago muito bem colocou, e eu entendo a importância de dar seguimento a isso. Eu só estou colocando que, assim, se você for pensar numa produção de um vídeo eu estou falando de coisas bem produzidas, com uma câmera boa, com aluguel de equipamento, esse valor é um valor que não paga o aluguel de um equipamento bom para produção, para ter um produto, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ao mesmo tempo, eu acho de suma importância pegar esse dinheiro e fazer dele, sabe, o que de melhor pode ser feito. E
quando você diz que o artista tem que buscar outro recurso, seja estadual, seja federal, também concordo. É por isso que eu coloquei a questão que, às vezes, nessa reunião, a comunidade entenda, por exemplo, tem 45 inscritos, agora vai ter 44, porque, assim, se eu decidir que para a cidade é bom eu abrir mão do meu projeto e, em contrapartida a um projeto que é mais coletivo e que necessita, é disso que eu estou falando, de pensarmos juntos numa estratégia para otimizar esse valor, né? E aí, no caso, assim, eu tenho esse hábito já de projetos, eu posso buscar recurso no estadual, no federal, que seja, acabou aí, está rolando a Funarte, né? É nesse sentido que eu estou colocando. Mas, de todo modo, eu estou super feliz com esse movimento, entendeu? De ter chegado esse recurso, de gerar editais, da comunidade começar a engajar mais, pensar em, né, Tiago, em participar de reuniões, de fortalecer os coletivos, seja ele da música, agora está iniciando a dança, essa retomada de dança da cidade, né, dessa dança tradicional, né, de resgate, tem um trabalho aí de resgate, e que aí o audiovisual pode entrar gerando arquivos, né, registrando, enfim, é disso que eu estou dizendo, dessa estratégia para otimizar essa verba, né? Mais alguma informação, gente? É curioso que a gente, pela primeira vez, está tendo a oportunidade de tirar projetos que às vezes fica guardado aí em gavetas, aí, empoeirando lá por tempos e tempos, e embora seja pequeno recurso, acredito que, tal qual a nossa amiga acabou de falar, outras pessoas também devem optar por não apresentar o projeto agora, que é uma pena. Acho que todo projeto ele tem que começar a fluir, a crescer, mesmo com os recursos limitados. É importante ter esse engajamento que está tendo aí da cultura, da participação, de realmente dar gaveta a esses projetos e mostrar quem são os agentes culturais aqui do município. Parabéns mais uma vez, Thiago. Eu vou ter que encerrar minha participação por aqui, que eu tenho um outro compromisso rádio agora, mas, assim, parabéns mesmo para vocês, muito legal o projeto, e quando oportuno, disponibilizem esse material que está sendo apresentado aqui, para a gente ter uma noção também de como contribuir da melhor forma possível em cima dos projetos. Conto com vocês e conto com, mais ainda, com a participação do pessoal aí da prefeitura, dando esse apoio aí para os agentes culturais aqui do município. Muito obrigado, hein? Nada. Um beijo com Deus. Então, gente, voltando à questão do que a gente estava conversando, que a Margot também estava falando, deixa eu ver se tem mais gente que quer entrar. A possibilidade que eu vejo, né, para os projetos maiores é justamente ir atrás do governo estadual, gente, porque o governo estadual vai ter dinheiro para valores maiores. Então, nada impede que a pessoa participe no governo municipal e no governo estadual também. Mas se realmente o valor for muito irrisório do ponto de vista financeiro, nesse momento, que partam para os recursos do governo estadual, já que existe essa possibilidade, e eu falo para vocês de cadeira, eu fui parecerista do governo estadual de Blanc, e o governo estadual devolveu mais de R$1 milhão por falta de projeto. Então, assim, fiquem atentos, o site da Secult é esse aqui, ó, digitando no Google Secult Lei Paulo Gustavo, Secult MG, Lei Paulo Gustavo, já aparece, ainda não temos esses editais publicados, mas devem ser publicados nos próximos dias. Então, Tiago, assim, mais alguém com uma orientação diferente da que foi feita com a Júlia e com a Margot? Boa noite a todos. Oi, boa noite. Meu nome é Ademir Messias, eu sou poeta e escritor, e eu não sei se, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não sei se aonde que eu vou encaixar aí nessas propostas que vocês estão falando aí. Eu estou querendo publicar um livro e queria ver se essa proposta do livro se encaixa aí nesse projeto aí de vocês. Ela poderia se encaixar como premiação.
aqui nesse item aqui. Então, a outra proposta é justamente essa que você falou aí, premiação. Eu tenho uma premiação que eu estou recebendo agora em Manaus, de melhor escritor do ano, e também tem uns custos lá, sabe, de banner, folha, essas coisas. Então, se encaixar nessa parte aí, tá ótimo, para mim tá excelente, entendeu? Uhum. E os custos não é muito, não, é custo em torno de R$ 2.000, mais ou menos, entendeu? Então encaixaria perfeito, né, Se Tiago? puder encaixar, Eu acho que entendeu? encaixa aí, vai te suprir, então, nessa necessidade. Acho que vai te ajudar, então. Vai ser Aham. bacana. Não, que ótimo, então. Eu Não vou... vai ser o 100%, mas a inteira vai ficar Não, pequenininha. Então vai ser bom. que me ajudar aí já tá me atendendo bem. Então, vou aguardar então as próximas reuniões, vou ficar atento aí, né? E eu acho que essas propostas de vocês estão bem de acordo aí com as propostas que os outros artistas aí colocaram para receber. Então, Fica um parabéns convite para aí vocês. para o lançamento, viu? Pode contar com a gente que o senhor precisar, que nós estamos à disposição aqui. Então, aí no caso, o lançamento do livro, eu vou deixar para mais tarde, com a outra proposta, de repente, como você falou do estadual aí. Enquanto isso, eu vou escrevendo mais um pouquinho, vou aperfeiçoando mais meus livros aí, tá? E então vamos aguardar e quem sabe dá certo, então. Muito obrigado, viu? Nada. Então, gente, bom, se as propostas estão mais ou menos nesse inteirinho, eu acho que a gente pode começar a pensar em elaborar os editais, sim, Tiago. Né? Dentro dessas possibilidades que a gente passou para a comunidade agora, eu vou tirar um print da tela da divisão aqui, vou te mandar, mas é aquela que a gente já tinha falado antes. E a questão das adequações orçamentárias já estão sendo feitas, não já? Já, o Geneilson, pessoal, está fazendo para a gente, porque para a gente poder movimentar esse recurso, né, nós precisamos abrir algumas fichas, né, as dotações orçamentárias, para que esse recurso caia nessas fichas e a gente possa repassar para vocês. Então, ele deve me entregar ainda essa semana, e eu vou procurar o presidente da Câmara, que é o Gabriel, e pedir a possibilidade dele entrar com esse projeto em caráter de urgência, para que ele possa ser apresentado e votado na mesma sessão, porque aí a gente ganha tempo e a gente consegue repassar esse recurso para vocês com o menor prazo possível, tá bom? Enquanto isso, o pessoal já pode ir pensando aí, já pode ir, como se diz, formatando seus projetos, organizando essas coisas. Não precisa ter medo que o dinheiro vai sair, né, Simone? Já está na vai conta. sair, pode ir se organizando, porque o dinheiro vai sair sim, gente. A nossa briga agora é para ele chegar rápido na mão das pessoas. A previsão é que até dezembro tem que estar todo mundo com o dinheiro na mão. Eu acredito que saia bem antes de dezembro, tá? Eu tenho certeza, a Câmara ela tem uma sensibilidade muito grande com a nossa cultura, eles têm trazido aí muitas coisas importantes para a gente, nunca se opuseram a nada que a gente precisou fazer, e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, né? E assim que eu tiver qualquer notícia, eu já vou passando lá no grupo. Às vezes eu não coloquei muita coisa no grupo, não falei muito, porque às vezes a gente fala demais, dá alguma informação que não é muito correta, a lei vira e mexe, está tendo mudanças, está tendo readequação. Eu falei, não, vamos deixar, porque sem a instrução do profissional, não entra, não. Deixa para a Simone falar com o pessoal, explicar direitinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, com relação a como que apresenta, como que faz, para receber, aproveita esse momento, já pergunta para a Simone, que ela está aqui para ajudar a gente. Pode pegar o meu contato também, viu? Pode pegar meu contato para a gente poder ir resolvendo. Perfeito. seu Essa apresentação eu posso disponibilizar lá para eles também? Uhum. Então, assim que terminar a reunião, pessoal, eu vou disponibilizar essa apresentação que ela fez aqui para a gente lá no grupo, para que vocês possam ter acesso, e aí a gente já fica combinado de marcar uma reunião presencial com a gente aí, para a gente definir, então, os detalhes aí menores, para a gente já correr para os editais. É muito importante a gente fazer esses editais rápido, porque esses editais é que vão dar o caminho para a gente de como que a gente vai fazer essa divisão certinho. Tiago, os editais, você vai sentar com a gente, vai orientar como que a gente faz o edital, casar com o projeto. O projeto, a gente que tem que fazer, é isso?
Não, Isso. o edital é a gente que faz, não é isso? Quem vai fazer os editais somos nós, gestores Somos públicos. nós, Vocês vão isso. participar do edital. A gente vai Tá. criar o edital, por exemplo, dentro da proposta do audiovisual. Então, a gente vai publicar um edital de áudio para pessoas interessadas em fazer um trabalho dentro do audiovisual. Aí, depois do edital publicado, vocês vão lá, vão se inscrever nesse edital, né? E desenvolver depois a ação de vocês. Mas o edital a gente é que vai Ok. fazer, vocês vão desenvolver só a ação. E aí, para a gente fazer esse edital, é que a gente está fazendo essa reunião para entender, porque quando eu abrir o edital, eu já preciso abrir o edital com o valor exato, né, para cada ação e quantas pessoas que esse edital vai contemplar. Porque senão, de repente, você coloca lá dentro do edital 60 pessoas inscritas e você tem 25 vagas. Aí, como é que eu vou fazer com o que sobrou, entendeu? Mas Outra as coisa pessoas que eu que vão queria- participar do edital são só as que se inscreveram até agora, né? Esse é um ponto que eu queria comentar com vocês agora, porque nada impede que pessoas de outras cidades participem em outras cidades, né? Mas o que me chegou, Simone, você me corrige se eu estiver errado, na última reunião dos gestores de turismo e cultura, é que fica a cargo do município, né, permitir ou não que essas pessoas participem. Então, eu gostaria de saber de vocês, eu acho que essa decisão também ela é de vocês, se vocês entenderem que nos editais a gente feche somente para as pessoas de Capitólio, residentes em Capitólio, o risco de, às vezes, alguém entrar no edital e se inscrever na frente dos outros e alguém ficar de fora também pode acontecer, Simone. Então, eu recomendo, gente, que seja só para o pessoal de Capitólio. Eu vou além, eu acho que tinha que ser só para esses que já se inscreveram. Não, é no Se caso. houve já um não, chamamento público, mas isso a gente fez uma inscrição. Mas isso seria ilegal, porque o edital ele tem que ser público e restrito para toda a comunidade. Então, assim, Mas a gente pode colocar que o edital é para a cidade? Sim, é só colocar que tem que apresentar o comprovante de endereço. Eu também acho que é recomendável, né? Que seja um recurso que é para o município, né? Então não justifica abrir para outras cidades. Eu estou de acordo. É só pedir o comprovante de endereço e restringir, isso é tranquilo de fazer. A Shirley levantou a mão. Eu também acho, sim, gente, que tem que ser mesmo para as pessoas que moram na cidade, né? Para os artistas da cidade. Eu acho que para cada cidade, quem foi atrás, igual moveu a ação, vem para a cidade, toda a cidade. Então, para que ir para outra cidade? Se fosse, eu vou lá para a cidade da minha filha, eu vou me inscrever lá também. Então, ponto pacífico, vai ser só para a nossa comunidade, então. Isso. E outra coisa, eu já gravei o meu tutorial, porque eu não sabia como ia ser feito, às vezes eu nem ia estar na cidade, então vai ter outra reunião para a gente discutir como que vai ser apresentado? Não vai ter outra reunião para discutir a questão de como vai ser apresentado, não. Agora a gente vai fazer o edital e já pode começar a preparar, gente. Porque Então, igual eu já gravei, o meu já está prontinho, já está gravado. Se o seu está pronto, está mais fácil do que o dos outros, então. Vai ser bem livre em relação a isso. Tá? Vocês podem ficar tranquilos que vai ser bem livre em relação a isso. Beleza. Obrigada. Então tá, gente. Vou ficar por aqui, então. O material já está com o Thiago. Eu acho que o Weber também tinha levantado a mão. Pode falar, Weber, perdão. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu queria saber a respeito do projeto Todos por Um e queria saber mais informações, porque o meu projeto e o projeto da equipe que está junto comigo é a respeito de cultura da rua, que é rima, que é o hip hop, que é o grafite.
Eu queria saber sobre esse detalhe, como que eu devo fazer, como que eu devo caminhar, tudo certinho, para eu não ficar para trás. Pelo que você está me falando, o seu projeto entraria na premiação. No quesito Mas- de Premiação. É, Mesmo E aí tem a capoeira também, que vai entrar junto, que faz parte também, né? sim. Aí, no caso, pelo que eu estou entendendo do seu projeto, ele poderia entrar na questão da premiação ou na questão da qualificação também. Aquele valor maior para oferecimento de curso. Você já estava presente quando a gente te mostrou a tabela? Tá, eu participei seguindo pelo grupo, né? Não, hoje, WhatsApp. agora há pouco, na hora que eu mostrei a... Não, eu entrei agorinha. Ah, então, porque a gente já mostrou a tabela, deixa eu mostrar aqui rapidamente, com as divisões. Então, são essas 3 divisões aqui, né, produções audiovisuais, qualificação e premiação. Esses 2 aqui, que estão em verde, são 25 prêmios de 1.800 para quem for produzir filmes, ou para quem for oferecer cursos. E o valor de mais 15 prêmios de 1.680 para quem for premiado sem contrapartidas efetivas, premiados por mérito. Então, aí, no caso, você tem que verificar. Esse material vai ser disponibilizado no grupo daqui a pouco. O que seria mais adequado para vocês? Ah, não, então tá, então. Pastor, o senhor vai se inscrever com o projeto de captar as pessoas ou o mesmo projeto que o senhor vai aplicar aqui, vai aplicar em Piuí também com Todos por Um? Só para me entender se posso trazer pessoas de fora para fazer parte do meu grupo Todos aqui. por Um vai ser aplicado. Alô? Pastor? Ô, William, Sim, Thiago. o que acontece? Pelo que eu entendi, né, a Simone me corrija se tiver alguma coisa errada, mas, por exemplo, a forma com que você vai fazer a sua entrega, ela vai meio que competir a você. Se você vai trazer gente de fora para te ajudar, se você vai contratar artista, se você vai fazer locação de equipamento ou qualquer coisa assim, Tudo bem. não tem a necessidade de você colocar isso para a gente. O que você tem que pensar é o orçamento que você tem, o valor destinado para você, para não correr o risco, às vezes, ou de não sobrar nada, ou de você colocar mais dinheiro para fazer essa entrega. Entendeu? Ah, entendi. Então, assim, entendi. não tem problema nenhum, de repente, o pessoal de Piuí vir aqui te ajudar na sua entrega e, de repente, você ir lá em Piuí ajudar na entrega deles, né? Entendi. A forma com que você vai dividir esse valor destinado à sua inscrição para quem tiver com você, ela é livre, né? Ela não diz respeito ao poder público. Você vai receber uma bolsa e você vai prestar conta do que você fez com essa bolsa. Agora, se você vai contratar gente de fora, como é que você vai fazer para resolver isso, já não é uma questão do poder público resolver, não. Ah, entendi. Obrigado. Não, muito bem explicado. Joia. Mais dúvidas, gente? Bom, então vou interromper por aqui. Meus telefones, meus contatos estão disponíveis no material Peraí, tem 2 pessoas com mão levantada. Margot e Messias, é porque não estava aparecendo aqui para mim. Pode falar, Margot. E o Javier também estava com mãozinha ali. Vamos lá, pode falar. Javier? Oi, Margot, obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Oi. Obrigado, Argentino Margot. pode participar, Simone? Pode. Meu Deus. Ele é morador. Né? Tá vendo? Olha que dó, gente. Brincadeira. Que legal. Bom, muito obrigado, pessoal. Então, eu entrei também um pouquinho tarde. Não sei se no começo vocês falaram a respeito, eu acabei de ter um problema no som também, eu consegui arrumar agora, mas vocês já falaram dos prazos para a entrega dos projetos? Vai ser durante o ano de 2024. A gente tem que prestar conta dele. A gente tem que prestar conta do projeto no final do ano de 2024. Então, Entendi, mas, pode falar. Desculpa, Simone. Na verdade, a minha dúvida é quando a gente vai apresentar o projeto
para poder receber o recurso e dar andamento, né? Não, a apresentação do projeto vai ser agora até dezembro. O cumprimento do projeto é ano que vem. Entendi, não, certinho. Então, tá, é possível, por exemplo, efetuar as atividades, passeio, por exemplo, o projeto durante esse ano. Por exemplo, no meu caso, eu teria como fazer o projeto agora, o que eu proponho dentro do meu projeto, né? E às vezes depois compensar quando receber o recurso, porém seria feito nesse ano ainda. Sim. O recurso vai ser distribuído legal. por bolsa, justamente para ter essa possibilidade da pessoa fazer com o recurso que for mais adequado para ela. Entendi. Legal. E a categoria, tipo assim, eu vi que são 3 categorias diferentes, né? Sim. Tanto para audiovisuais, né? Para quem vai prestar curso, por exemplo. Mais Isso. uma. Essas categorias já estão dadas ou depende, ou isso é relativo? Já estão dadas, isso aí veio com a lei já. Entendi. Certinho. E isso, no caso do ateliê, isso tem... Eu tenho como saber em que categoria estou para... Na verdade, o que a gente estava falando, o que eu apresentei agora há pouco, é justamente que são 3 categorias. Uma de audiovisual, na qual vão ser disponibilizadas 25 bolsas de R$ 1.850 para produção de filmes em geral. A segunda categoria é para execução de cursos ou atividades de capacitação, vão ser 2 bolsas de 2.600, e a terceira categoria são 15 prêmios de 1.680. Daqui a pouco o Thiago vai passar no grupo para vocês aí. Não, certinho. São essas dúvidas mesmo. E, bom, qualquer coisa, depois eu posso conversar com você também, você falou, né? Pode, eu fico à disposição de vocês. Não, então tá, muito obrigado, viu? Nada. Mais dúvida, a gente largou? O Messias está na minha frente. Messias? A minha dúvida já foi respondida aí. Muito obrigado. Então o Thiago vai continuar com a reunião? Olha, se vocês não tiverem mais dúvidas, se tiver tudo ok, a gente já encerra, né? Até porque eu tenho sessão de cinema daqui a pouquinho. Convidar vocês, se quiserem vir. Hoje tem um filme Wakanda para Sempre. Ai, que delícia, lindo o filme. Pantera Negra com a gente. O filme é ótimo, inclusive. Então, a gente está com... Bom, a minha dúvida é o seguinte, a minha premiação, ou seja, eu vou ter que já pagar esses custos que eu vou ter agora já desses folders, essas coisas que eu vou ter, agora já esse mês, que vai ser em novembro a premiação. Então eu posso pagar agora e depois apresentar para vocês? Pode, vai poder sim. Por ser bolsa, né? Então, na verdade, a prestação de contas está bem simplificada, vai poder sim. Então tá ok, é só isso mesmo, a dúvida que eu tinha. Muito obrigado. E a minha dúvida, Simone, é que eu vi quando você apresentou a planilha aí, esse recurso de sala de cinema de 11 mil, me parece, ele não vai ser disponibilizado para Capitólio? Ele foi disponibilizado para Capitólio, ele não vai ser disponibilizado para a comunidade, porque ele era um recurso específico para salas de cinema. Sim, e porque Capitólio tem, se não me falha a memória, tem um cineclube aí, né? E esse recurso não pode ir para projetos do cineclube? Onde é o cineclube, Margot? Não tem um programa aí de projeção de filmes? Nós temos aqui na Casa da Cultura. Eu não conheço outro. Eu estou me referindo a esse. Mas ele vai ser vai usado. Justamente para isso. Então ele vai ser disponibilizado. Vai ser usado, nós não vamos perder nenhum recurso. Ótimo. Tiago, ficou doida. É porque eu olhei e falei assim, nossa, será que vai perder esse recurso? Não. É porque ele não é um recurso que vai entrar nos editais, porque é uma conta que o próprio município vai fazer. Então ótimo. Então maravilha. Eu queria agradecer, muito prazer, viu, Simone, a sua disponibilidade. Imagina. E assim, eu gostaria de me
né, eu não quero me passar por chata por ter levantado De essas jeito questões, nenhum. Não mas tem nada de assim, chato, não. eu estou super feliz de estar iniciando esse movimento em Capitólio, né? E também, como eu já tenho uma prática de escrita de projeto, se eu puder ajudar alguém para sanar alguma dúvida, eu também me coloco à disposição. Tá? Maravilha. Muito bom, Margot. Obrigado, isso é importante. Simone, deixa eu Oi. fazer uma pergunta. Meu nome é Luciana, eu apresentei um projeto de fotografia. Ele entraria no audiovisual também? Você fizer desse projeto de fotografia uma apresentação audiovisual, sim. Senão ele teria que entrar como qualificar como premiação. Você pode, às vezes, fazer um clipe, juntar essas fotos, colocar uma música, uma coisa assim, Sim, seria válido, Simone? é válido, sim. Ah, ok, então. Valeu. Mais dúvidas, gente? Bom, então vamos aproveitar aqui. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer, né, a paciência de todo mundo aí, agradecer mais uma vez pelo carinho de vocês. Ontem eu não estava passando bem, e vocês me entenderam e a gente pôde estar fazendo essa reunião hoje. Quero agradecer e falar que tudo que a gente for fazer, gente, isso é uma construção em conjunto. Nós vamos estar sempre conversando, nada que for ser feito vai ser feito para que prejudique ninguém. Então, eu peço assim, que a gente pense realmente nos nossos projetos, nos projetos dos outros, para que a gente possa fomentar e ajudar todos da melhor forma possível. Esse recurso veio como forma de fomentar, como forma, né, de ajudar as pessoas, e eu acho que essa que é a grande questão. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Quero agradecer você, Simone, pela Imagina. disponibilidade de sempre. Tanto que eu já molei essa moça. Gente, vocês não têm ideia. Ah, hoje eu já te amolei demais, porque eu tô te chamando de Alessandro, e tá doido. Então, assim, obrigado mesmo, de coração. Qualquer dúvida, vocês podem estar me passando. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu vou amolando essa moça, ela vai passando para a gente. Eu tô aqui Tá para bom? isso, viu, gente? Obrigada, beijo, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me chame. Combinado. Beijos.